A Bíblia nos diz para fazer, ela nos avisa para não darmos oportunidade a Satanás. Além disso, a Bíblia fala bastante sobre bruxaria e sobre quem se envolve em coisas sobrenaturais. Em Deuteronômio 18, versículo 9 a 12, está escrito: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito familiar, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Zacarias 10, versículo 2, nos avisa: Os ídolos mentem, os adivinhos enganam com ilusões e contam sonhos falsos, dando conforto em vão. Por isso, as pessoas vagam como ovelhas sem pastor. E o apóstolo João nos lembra em 1 João 4, versículo 1 a 3. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. E tal é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e já agora está no mundo. Então, o que precisamos fazer? Que devemos seguir o conselho da Bíblia e evitar o mal. Como disse o profeta Habacuque, não devemos ficar olhando para ele. Lembre-se de que Satanás é um mestre na arte da enganação. Ele faz o perigoso parecer seguro e as coisas ruins parecerem boas. Ele é um mentiroso e sua intenção é nos enganar, destruir e nos afastar de onde Deus quer que estejamos. A Bíblia nos chama para vivermos uma vida santa, para estarmos no mundo, mas não sermos parte dele, para sermos diferentes e não nos envolvermos com o que desagrada a Deus. Ao refletir sobre o desafio deste ensinamento, quero compartilhar as palavras do apóstolo Pedro. Ele escreve em 1 Pedro 5, versículo 8: Estejam alertas e vigiem, pois o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Já percebeu como seu ambiente e suas circunstâncias podem influenciar você? Talvez já tenha notado que se comporta de maneira diferente dependendo do grupo com o qual está. Podemos ser muito influenciados pelas pessoas ao nosso redor. Se estivermos com amigos religiosos, podemos agir de forma piedosa, e se estivermos com amigos seculares, podemos agir de maneira mundana. Isso acontece porque, como seres humanos, somos facilmente influenciados e nos adaptamos ao que nos rodeia. Alguns são mais suscetíveis do que outros, mas o princípio é o mesmo. Por isso, a Bíblia nos avisa sobre como más companhias podem nos levar a maus hábitos, porque somos influenciados por quem nos cerca. Nós somos facilmente afetados pelos nossos sentidos. Aquilo que vemos, ouvimos, cheiramos, provamos e tocamos pode mudar nossas vidas de formas que nem sempre percebemos. Imagine se forças espirituais quisessem influenciar você. Como elas fariam isso?
provavelmente usariam seus sentidos, o que você vê, ouve, cheira, prova e toca. Se você duvida de como poderia ser influenciado espiritualmente por esses sentidos, basta observar alguns rituais ocultistas que envolvem várias práticas sombrias. Nossos sentidos são como portas para o mundo espiritual. Isso significa que tanto forças boas quanto ruins podem nos alcançar através deles. Dependendo do que deixamos entrar pelos nossos sentidos, podemos alimentar tanto a luz quanto a escuridão dentro de nós. Podemos alimentar nosso lado espiritual, que busca Jesus Cristo, ou podemos alimentar nossos desejos egoístas e carnais. Para nos prepararmos para a batalha espiritual, precisamos entender como permitimos que o diabo entre em nossas vidas. Como isso acontece? A resposta é simples. Nós o deixamos entrar. O diabo não pode entrar em uma porta fechada, mas quando deixamos uma porta aberta, é como um convite para ele entrar. Algumas das portas que deixamos abertas para o diabo são as coisas que assistimos e vemos. Hoje, consumimos mais mídia do que nunca, com uma variedade enorme de programas, filmes e conteúdos disponíveis em serviços de streaming. Mas muitos desses conteúdos não são adequados para nós como seguidores de Jesus Cristo. Muitos programas de TV, filmes e conteúdos online estão cheios de violência, sexo e coisas que vão contra o que Deus ensina. Um estudo descobriu que, em média, um jovem assiste a 200 mil atos de violência na televisão até os 18 anos. Como isso pode influenciar você? Bem, pode fazer com que você se torne insensível, pensando que não é tão grave. Talvez você comece a achar que a violência não é tão séria, ou até justifique seus próprios comportamentos violentos. E quanto ao sexo? O diabo poderia tentar fazer você achar que é normal ir além dos limites que Deus estabeleceu? Sim, ele poderia e realmente faz isso. Você já parou para pensar que aquilo que você assiste constantemente pode mexer até mesmo com as células do seu cérebro? Pois é possível. Quando deixamos entrar coisas ruins pelos nossos olhos, estamos dando ao diabo uma passagem direta para a nossa vida. E a internet, bem, ela é como uma grande avenida para isso. Estudos mostram que as redes sociais são responsáveis por muita infelicidade por aí. E adivinha quem está se aproveitando disso? Exatamente, o Satanás. Ele adora usar a internet para nos expor a coisas ruins, como violência e pornografia. Você ficaria chocado ao saber quantas pessoas estão sofrendo de ansiedade e depressão por causa disso. Para muitos, os olhos são a porta de entrada principal que o Satanás usa para invadir nossas vidas. E não para por aí, o que ouvimos também tem um grande impacto. A música, por exemplo, pode nos abrir para o bem ou para o mal espiritualmente. Então, cuidado com o que você assiste e ouve, pois pode estar dando uma brecha para o inimigo. Nos conte aqui abaixo nos comentários o que você acha da programação da TV aberta. Ela tem ajudado as pessoas a terem uma vida voltada para Cristo ou tem desviado os cristãos para uma vida mundana? O diabo também consegue se infiltrar em nossas vidas através de amizades e relacionamentos ruins que nos levam por caminhos errados e nos envolvem em coisas ruins. Quantos jovens acabam experimentando drogas e álcool por causa da pressão dos amigos? E quantos se envolvem em coisas erradas por causa das más companhias? Isso é mais uma porta pela qual o diabo entra. Muitas vezes não percebemos que o que consumimos, o que ouvimos e assistimos
tudo isso tem um impacto espiritual sobre nós. Algumas dessas coisas que absorvemos podem fechar nossa percepção espiritual. Ficamos confortáveis e cegos para os planos do inimigo, o que nos torna vulneráveis aos seus ataques e influências. Mas as coisas de Deus, a Bíblia, a oração, ouvir a palavra, todas elas nos fortalecem espiritualmente e nos tornam cristãos mais firmes e atentos contra o inimigo. Então, como podemos nos proteger da influência do diabo? O apóstolo Paulo nos dá a resposta em Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honroso, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Isso significa que devemos cuidar do que deixamos entrar pelos nossos sentidos e nos concentrar em coisas boas e positivas que nos aproximam de Deus. Assim como o diabo encontra brechas através dos nossos sentidos, Deus também pode entrar em nossas vidas se estivermos dispostos a ouvi-lo. Se escolhermos assistir a coisas que nos fazem crescer, nos inspiram e nos fortalecem, em vez de nos destruir, isso pode nos aproximar mais de Deus. Da mesma forma, se ouvirmos músicas que honram a Deus e nos enchem de esperança e alegria, também estaremos nos aproximando dele. Quando usamos essas coisas de maneira sagrada, elas nos protegem das influências ruins. Seguindo o conselho da Bíblia, direcionemos nossos pensamentos para o que é bom, belo, elogiável e digno de ser valorizado. Assim, estaremos fortalecendo nossa mente contra qualquer ataque do inimigo. Como cristãos, confiamos que Deus nos alerta quando estamos em perigo ou precisamos mudar nossas vidas. Muitas vezes, Ele faz isso através das Escrituras. A palavra de Deus é poderosa para nos guiar e nos alertar sobre perigos e armadilhas em potencial. Em 2 Timóteo 3, 16 a 17, nos diz: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra de Deus é como um guia confiável que nos mostra o caminho certo e nos corrige quando erramos. Deus a usa para nos preparar e nos capacitar a fazer o bem. Ela nos dá conselhos valiosos para todas as áreas da nossa vida. Quando se trata do nosso coração, a palavra nos lembra de guardá-lo com cuidado, pois dele surgem as questões importantes da vida. Sobre relacionamentos, somos instruídos em Romanos 12 a fazer todo o esforço para viver em paz com os outros. Quando se trata dos nossos pensamentos, a Bíblia nos diz para controlá-los e torná-los obedientes a Cristo. Em relação à nossa atitude, encontramos as bem-aventuranças em Mateus 5, que nos guiam para uma vida feliz e abençoada. E quando se trata de como vivemos, a Bíblia nos alerta sobre as consequências do pecado e nos mostra como viver de uma forma que agrada a Deus. Para aqueles que continuam no pecado, a Bíblia nos adverte que o resultado é a morte. Para os orgulhosos, somos lembrados de que o orgulho precede a queda. Para quem está resistindo a Deus, é importante não fechar o coração. A Bíblia nos alerta sobre os perigos do rancor e do ressentimento, especialmente quando não conseguimos perdoar. Em toda a palavra de Deus, encontramos esses avisos destinados a nos guiar
e manter no caminho certo. Outra maneira pela qual Deus nos adverte é através do Espírito Santo. Ele nos fala e nos orienta, nos mostrando onde estamos errando. Em João, Jesus prometeu que o Espírito Santo nos levaria à verdade. Ele pode ser aquela voz gentil que nos convence quando estamos errados. John Piper disse uma vez que o Espírito Santo é como a voz de Deus em nossas vidas, nos direcionando para a obediência. Além disso, Deus pode usar as circunstâncias para nos alertar ou nos levar a uma nova direção. Por exemplo, podemos enfrentar dificuldades que nos mostram que estamos no caminho errado, ou Deus pode fechar uma porta que pensávamos estar aberta. Em Romanos 8, versículo 28, o apóstolo Paulo nos lembra: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que mesmo as situações difíceis podem ser usadas por Deus para nos direcionar ao seu plano para nossas vidas. A mão de Deus está sempre presente em cada aspecto de nossas vidas, mesmo quando não percebemos. Em resumo, Deus nos adverte de várias maneiras, incluindo as Escrituras, o Espírito Santo e até mesmo as circunstâncias ao nosso redor. Como cristãos, é fundamental estarmos atentos e buscarmos a sabedoria dele em todas as áreas de nossas vidas. Deus tem um plano especial para cada um de nós e podemos confiar nele para nos mostrar o caminho certo. É importante lembrar que o que fazemos hoje, enquanto estamos vivos, afeta nossa vida além desta. Um trecho da Bíblia, Mateus 6, versículo 33, nos lembra disso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em outras palavras, se focarmos em seguir a Deus e fazer o que é certo, Ele cuidará de nós em todos os sentidos. Pensando nisso, é como se estivéssemos sendo convidados a escolher Jesus Cristo, mesmo quando o mundo ao nosso redor não o aceita. Estamos chamados a viver de acordo com os princípios justos de Deus, mesmo em meio a um mundo que não os valoriza. Ter Jesus como nosso líder significa que Ele é a principal influência em nossas vidas. Não devemos adorar nenhum outro Deus além dele. Viver de acordo com os princípios de Deus em um mundo que não o segue significa que Jesus deve guiar todas as nossas decisões. Ele deve ser a motivação por trás de tudo o que fazemos. Quero te parabenizar por assistir ao vídeo até aqui. É uma grande honra ter você conosco. Para entender ainda mais sobre como proteger sua casa e sua fé, recomendamos assistir ao vídeo Proteja-se os Segredos dos Escolhidos. É uma oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre influências espirituais e como combatê-las.